Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, presidentes, CEOs. CEOs, né? Pessoas que inspiram aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, sou jornalista e antes de mais nada quero que você se inscreva no canal Real Rafa... Ah, não, mudou o canal. Mudou, Antes Tarde do Que Nunca. Mudou, não é mais Real Rafa Silva, gente. É Antes Tarde do Que Nunca mesmo. Procura por Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, você vai chegar no canal, se inscreve lá e aciona a sineta para saber quando novas entrevistas vão ser publicadas no canal. E siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir, melhor dizendo, ver se vai ver no YouTube, né? Ouvir quando e onde bem entender as entrevistas que aqui a gente faz. Fala dos patrocinadores rapidamente. Por favor, esse é o Rafael Silva, para quem não conhece, manda ver, Rafa. Obrigado a ProWay, né? Desde o começo nos apoia, nos ajuda a poder contar a história de pessoas sensacionais, inclusive de vocês. Né? Obrigado de verdade para quem está procurando uma escola em tecnologia ou quer mudar de vida, conversa com a galera da ProWay, não só tecnologia, tem uma porrada de outros treinamentos lá e certamente vai fazer uma transformação internamente em você. A gente está falando aqui, são pai e mães aí do projeto Entra 21, graças a vocês, a gente fez uma transformação da matriz econômica de Blumenau. Se não fosse vocês, isso não teria acontecido. Agora, pessoalmente, eu agradeço. Então, obrigado ao Guilherme, Nayara, Sérgio, todo mundo da ProWay, que realmente apoia os empreendedores da nossa cidade, direta e indireta e diretamente. Também obrigado à Premier Soft, do Rodrigo e também do JP. Tiveram aqui também, falaram com a gente, só o Rodrigo, o JP Rodrigo, não veio. O JP está morando na América, né? Então ele não aparece mais aqui. Então você que quer buscar a área de desenvolvimento, quer tecnologia, eles são uma fábrica de tecnologia, conversa com eles, aplicativo, qualquer tipo de software, e eles também têm um trabalho que se chama outsourcing. Né? Se você quer um dev para chamar de seu, conversa com esses caras que eles vão conseguir desenvolvedores para ti. Obrigado demais aí pelo apoio à Premier Soft. A Isidoro Automóveis, uma empresa com quase 40 anos, lojas em Blumenau, Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. Obrigado ao Isidoro, ao Fernando principalmente, que nos apoiou. Demorou, né, Fernando? Para poder dar moral, mas obrigado demais aí pelo apoio. Quase 2 anos já. Quer vender ou quer comprar, conversa com esses caras, estão domingo a domingo lá. É difícil a BR-470, mas vai no site que eles te atendem rapidamente. E nada mais nada menos que também o Sebrae. Para mim, a casa do empreendedor, né? Mudou muito a minha vida com o programa Empretec e além desses tem vários outros. Conversa com o Sebrae, está pensando em empreender, até para não ir empreender, porque a porrada lá é grande, eu acho isso muito legal. Então, se está pensando em empreender ou já empreende, conversa com eles. Mesmo quando está tudo bem, tá? Às vezes está tudo bem, a gente não busca informação e o pessoal do Sebrae vai te ajudar, talvez até enxergar coisas novas e melhores. Obrigado a todos lá, Fernanda, Eonita, todo mundo que trabalha no Sebrae e apoia a gente. Desculpa, foi longo, mas foi necessário. Legal. Bem legal. Pancho, quem que a gente está conversando? O cara do Zendron? Do sobrenome Zendron. Sobrenome no bairro, né? Parece que foi o primeiro cara a botar uma bandeira lá no Garcia. Hoje é mais um episódio com a parceria da ProWay, né? E a gente vai conversar então com o parceiro da ProWay até, né? Isso. O Sandro Zendron. Que é do Zendron, Sandro? É isso mesmo? Sim, eu nasci no Zendron. E o Zendron tem a ver com a tua família, o nome do bairro, não? Na verdade, não é um bairro, né? Ele é uma rua bem grande e, sim, o Antônio Zendron é tio do meu pai. Olha só que bacana. Tio do meu pai. Que bacana, eu não sabia que tinha os descendentes ainda do Zendron. Sim, mas quando a minha avó veio para cá, uma guerreira, ela estava viúva já com 7 filhos. Caraca. Ela já tinha a rua, né? Então tinha os Zendron mais abastados ali, né? Entendi. E ela, uma mulher que aguentou isso aí tudo e comprou uma parte bem boa lá, trocou lá, eles moravam no Gasparinho e fez toda a história ali. Tem uma história bem legal da minha família ali. A gente vai contar daqui a pouco. O Sandro, para quem não sabe, ele é responsável pela Microservice, né? Uma empresa com 30 anos já. Eu achei que tinha 20 e poucos, mas não, são 30 anos de atividade. Lembro que começou como assistência técnica, eu trabalhei na área também, eu lembro da Microservice. Ah, o Pancho era teu concorrente aí, ó. Não, era concorrente não. Eu mandava arrumar as coisas lá, mandava meus clientes arrumar os computadores lá, as impressoras, enfim. Mas, como é que tu apresentarias a Microservice hoje, Sandro? O que faz a Microservice? A Microservice é uma empresa de consultoria, venda, implementação e gestão das plataformas de segurança, infraestrutura e produtividade. Então, nós atuamos desde a consultoria, ou seja, análise, assessment do ambiente, até a gestão depois da venda desse ambiente, né? Que cada vez mais tem sido o nosso negócio. Não comercializar os produtos, e sim entregar como serviço. Esse é hoje
o nosso maior direcionamento estratégico. E a microservice em si, ela fez um spin-off em 2017. Então, tem a MS Tecnologia, que até então ainda faz assistência técnica, certo. Com foco maior em impressão de grande formato, e a Microservice Tecnologia da Informação, que é mais estratégica no sentido para de quem TI. escutou a palavra e às vezes não entendeu, o spin-off é uma empresa que nasce dentro de outra empresa. Isso, né? na verdade, separou é a separação. A separação das funções. Era uma unidade de negócio que Virou uma ficou empresa. com uma estratégia diferente. Legal. Digamos que eu vendo a pipoca e passei a vender churros. Só que não no mesmo Mas lugar. não deu certo vender os dois juntos e eu pensei, vamos separar esse negócio. Vou criar o barraca de Exatamente. churros e vou Uma deixar... só pipoca e uma só CNPJ. churros, que eu tenho uma melhor identificação com os meus clientes. Isso aí. Legal que tu falaste de impressão de grande porte, né? É engraçado, né? Porque hoje a impressora a gente compra, se estragar, a gente joga fora e compra outra, né? Sim, sim. É mais ou menos por isso, imagino que vocês tenham se especializado na questão dos grandes, né? Quando a gente fala em grande formato, nós estamos falando desde impressoras para a indústria têxtil, até hoje a gente olha uma Havaiana personalizada, enfim, impressão de camisa, tudo nesse modelo de impressora, né? Nesse segmento de impressora. E aí a gente fala da linha de comunicação visual, enfim, né? Eu me empolguei falando com o Sandro, acabei nem apresentando. Na realidade, o Guilherme é parceiro nosso, está aqui sempre, né? Sim, mas é sempre bom dizer que tem quem está conosco também, é o Guilherme Tomil, da ProWay, que está aqui comandando também com a gente esse bate-papo, né, Guilherme? Não, hoje vai ser bem legal, bem intenso. Acho que o Sandro tem várias histórias para contar e eu vou falar mais uma coisa. Ele é primo do meu pai também, né? Sim. Ih, Então, nepotismo. Nepotismo. Nepotismo no nepotismo. podcast. Então a gente trouxe alguém que a gente tá na família e a gente tem vários parceiros, né? Vários parceiros. Vocês falaram aqui algumas empresas, por exemplo, o Sebrae é nosso parceiro, Que legal. né? O Geeksoft é nosso parceiro e, né, a Microservice foi a nossa porta de entrada para conseguir trabalhar com a Microsoft, né? Então a Microsoft ela tem uma série de exigências para você poder trabalhar com ela, vender treinamento e vender licença, e a Microservice já tinha vários dessas embleminhas. Você vai vendendo serviço, você vai ganhando categorias, né? Tipo vai de credenciais, silver, assim. exato, gold, assim por diante. E a ProWay tinha decidido um pouco antes, lá em 2006, que a gente não entraria nessa parte de serviços, que não, sistemas, etc. Então a gente tinha separado já as empresas. Uma se chama, que é a Cassis Blue One, né? Hoje ainda existe a empresa, né? Tá trabalhando, tá funcionando. E daí e tinha a ProWay. Então a ProWay, focada só em treinamento, praticamente não tinha no Brasil como você virar um parceiro Microsoft. Até pelo volume de treinamento. Então, surgiu na época a oportunidade para a gente se juntar e trabalhar junto. A gente fez uma joint venture. Ou seja, trabalham juntos até agora, então. Hoje em dia, até hoje, a gente tem essa parceria na Microsoft. A gente, na verdade, já fizemos alguns negócios, né? Mas a gente consegue junto vender os treinamentos e a gente trabalha em parceria. E mudou bastante o formato também, né? Guilherme, mudou bastante o formato da Microsoft também. A Microsoft começou a parar de investir nessa questão dos treinamentos, principalmente que a gente trabalha. Ela começou a trazer mais para um sistema que ela tem chamado On Demand, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem ainda muitas pessoas, né, empresas, etc., que não se atualizaram nos moldes que ela acredita que é o certo no mercado, né? Então, por exemplo, quando a gente falou um tempo atrás ali em relação à nuvem, que a gente trouxe o Eliezer aqui, a gente falou sobre isso, né? Muitas empresas estão com sistemas operacionais, estão com a nuvem dentro da empresa ainda, e isso gera um sistema para rodar, que é o Windows Server 2019, 2016 e às vezes versões anteriores, 2013 e assim por diante. Tem bastante. Então essas pessoas vêm se especializar, vêm se formar ali na ProWay. A gente ainda não, a gente oferece treinamentos e turmas tanto para Azure, que é tecnologia nova, etc., como para as tecnologias mais antigas. Bacana. Queria saber um pouquinho mais da tua história, de como tu, criou a ProWay, de onde é que veio essa... A ProWay, Microservice. na Microservice. Porque a Microservice, para mim, ela é um top of mind. Assim, eu sempre escutei Microservice, desde que eu não ouvia falar em tecnologia. De onde é que saiu a Microservice da tua cabeça? A história, o início é bem interessante. Quando eu entrei na Microservice, ela já existia. Né? É uma empresa que foi... Ela iniciou lá 30 anos atrás, em Criciúma. O fundador ele era um empreendedor bem arrojado.
ele conseguiu ter um bom sucesso inicialmente e ele abriu algumas filiais, uma em Floripa, uma em Blumenau e uma em Joinville. Como assistência técnica já nessa época? Sim, na época era assistência técnica e vendia, estava começando a venda de computador, mas na época era montado e tal, né? Sim. Então, a maior demanda vinha de assistência técnica, né? Toda grande empresa tinha mainframe e tinha impressoras, principalmente Epson, né? Impressão matricial. E ele fez esse trabalho de expansão, mas ele ficou entre a franquia e sociedade, né? E isso ficou meio difícil de gerenciar. Não ficou resolvido. Não ficou resolvido. E nesse momento, os empresários eles de Florianópolis, de Blumenau e de Joinville, eles assumiram, né? Assumiram as gestões. Em Floripa virou uma grande empresa que é hoje, em Joinville também, e Blumenau ficou com a Microservice. Neste ponto era um sócio, que era o Marcos, né? Mas com os mesmos nomes? Como é que ficou os nomes nas outras localidades? Mudou. Joinville eu não sei como é hoje, eu não tenho certeza se a Ilha Service era dali, mas me parece que sim, eu não tenho total certeza para afirmar. A Microservice ficou com o mesmo nome, tanto aqui quanto em... Cada lugar assumiu o seu, o nome ficou igual, mas cada um teve a sua gestão própria. A razão social era diferente. Sim. O nome Microservice era fantasia. Entendi. Né? Então, o Marcos assumiu em Blumenau e o Silvério, que é meu sócio hoje, que eu sou sócio dele, né? Ele foi trabalhar com o Marcos. E os dois estavam trabalhando, enfim, o negócio estava indo bem. Mas o Marcos montou o Pilequinho. Não sei se vocês lembram do Pilequinho. Sim, lá na Fortaleza. Pilequinho. Opa, lembra? Bar ali na rotatória, ali na embaixo rotatória da Francisco Valdic? Isso, perto. Francisco Valdic com a 25 de julho. Isso aí. E o negócio começou a ir muito bem. E TI não é um negócio simples. Né? Naquela época era bem mais simples. Mas hoje a complexidade é muito maior com todos os sistemas e possibilidades que tem aí à disposição dos clientes, né? E quando ele montou, ele chamou o Silvério e disse, eu estou feliz lá, não quero mais trabalhar com isso. E o Silvério ficou com a empresa. Quando tinha 5 anos, eu entrei. Mas eu entrei como vendedor. Né? Entrei como vendedor e fui me desenvolvendo, formei o setor comercial. Tu veio de que empresa? Eu trabalhava em Itapema, eu trabalhava em outro segmento. Entendi. Eu trabalhava Nada a ver com... Nada a ver, eu trabalhava com materiais de construção. Eu aprendi tudo, na verdade, assim, eu comecei ali, estudei muito, aprendi muito, me dediquei muito, me aprofundei. Nesse período, logo após eu entrar, eu fiz parceria com a Microsoft e com a HPE, que hoje é HPE, né, era HP. E esses fabricantes, eles têm uma linha de capacitação muito forte. Né? Então, eles têm uma estratégia global que é desmembrada para o regional. Né? Então, tu pega uma Microsoft, ela vai ter a Corp, vai ter os continentes, aqui Latinoamérica, e dentro tem os países. Né? Então, isso aí, eles têm uma estratégia muito forte. E você, tendo essa parceria, você vai direcionando o teu negócio com empresas mundialmente bem-sucedidas. Né? Aí eu estava ali, a empresa já tinha quase 5 anos, eu trabalhei 2 anos como colaborador, e houve aí uma condição para eu comprar 50% da empresa, que era interessante para as duas partes. Saindo, provavelmente? Isso. Era interessante para as duas partes, porque a estratégia toda de vendas foi desenvolvida por mim. Né? A assistência técnica era assistência técnica Epson, as empresas tinham lá os produtos, enfim, as impressoras matriciais. Era referência. A Microservice era, que é até hoje, né? Assistência técnica na MS Tecnologia. E aí eu me dediquei à parte de tecnologia da informação mesmo. Na época tinha já saído Quando fala em tecnologia de informação, seria uma fábrica de software também? Não. Não. Esse é o difícil de explicar a empresa. Não é infraestrutura mesmo. Entendi. Na época, computadores, impressora, scanner, né? Era isso aí. E bem nesse momento, as empresas estavam crescendo muito no modelo conceito de rede. Sim. Começou com o Novell, né, cabo coaxial. Nossa, rede nessa Novell, é verdade. Essa linha, o Silvério, que é o meu sócio, ele era um bom profissional, então tinha uma demanda muito grande.
E a Microsoft entrou com o Windows NT, Isso. que na época conseguiu rapidamente conquistar O o cara, mercado. quando sabe, ele já está dizendo isso. Exatamente. Porque eu cara- lembro, quando eu trabalhava nessa área, eu lembro que era bem isso, era Novell e o Windows NT. Isso, aí já tinha o Windows 95 que começou a difundir muito o computador mesmo. Né? Que daí já tinha internet, o Windows 95 tinha vários recursos, já tinha edição de texto, planilha eletrônica, enfim. O computador começou a ter uma Penetração. uma relevância muito grande Entendi. nas empresas. Ele otimizou muito o processo nas empresas. E por ali a gente foi. Enfim, nesse primeiro momento começamos a atender pequenas empresas de pessoa física. Com 2 anos seguindo nesse mercado, decidimos atuar só no mercado corporativo e fomos nos especializando, né? Aí trabalhando com toda a parte de infraestrutura. Daí, como eu falo, desde o começo, como eu disse ali, consultoria, venda, implementação e gestão. Consultoria, analisar o cenário do cliente, analisar o ambiente atual, ou seja, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, a infraestrutura, quais são os possíveis pontos de falha, o que vai afetar o negócio, como será afetado o negócio, se falhar, categorizar quais são as principais aplicações que tem que ter o maior tempo de atividade, ou seja, ter menos downtime. Aí já começou a necessidade de backup e a coisa foi expandindo. Então, quando a gente fala de consultoria, é olhar o ambiente do cliente e desenhar o projeto. Ir para a empresa, verificar o que ele tem, o que ele não tem, O que ele precisa. perceber o que é importante com relação àquilo, às vezes até segurança, né? Com Isso. várias informações que estão hoje em dia, principalmente com relação à segurança, são muito frágeis aquelas informações, Isso. né? E em cima disso tu bota um plano de ações, Isso. né? Para poder... Olhamos o cenário atual, conversamos com o cliente para ver a visão dele. Né? Primeiro tem que olhar o que ele Pretende, né? Pretende. Pra o onde que ele- Dá pra saber pra pra onde onde ele vai. a o empresa que ele está precisa indo, e né? o que ele pode, né? Exatamente. Porque Também nem tem isso. sempre né, o que é tem necessário isso, é verdade. é possível. Né? Às vezes tem que você fazer um plano de ação para desenvolver. Sim. Então, a consultoria, tendo feito isso, venda, então, muito hardware e software, né? Até 2012, 2013, começou a virar muito para a nuvem a partir de 2014, 15, e aí a Sim. coisa foi forte. Né? Mas até 2014, aproximadamente, os projetos eles eram muito robustos. Porque nós vendíamos o hardware, né? Servidores, storage, unidade de backup, todo o software para isso, que daí vai sistema operacional Windows, server. Nós não trabalhávamos com Linux, né? O Windows Server, banco de dados, aí vai ali toda a configuração em rede, segurança e tudo mais. Sim. Implementação, além de vender, nós implementávamos, configurávamos tudo. E gestão através de contratos com os clientes para manutenção, né? Seja manutenção parcial ou manutenção total, ou sob demanda, com ou sem contrato, né? Então, Só uma rápida andamento aqui, até uma curiosidade, né? A gente teve a licitação agora da área azul e não tem nada a ver com o que vocês fazem, de certa forma. Mas não deu uma vontadezinha, não, de pegar essa área azul aí para poder montar toda a tecnologia? Não, nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que vocês fazem. na verdade, vai além da vontade, né? É você ter know-how para Sim, claro, participar. faz todo sentido. É complexo. Na realidade, o que eles faziam, eles eram o setor de tecnologia, Tecnologia da empresa. Exatamente. terceirizado. Isso É aqui isso, né? interno na empresa. E provavelmente tinha As alguém na empresas empresa, têm né? lá o CIO, tem o gerente TI, o gerente de infraestrutura, mas nós trabalhamos em parceria. Sim. Né? Cada vez mais sendo coparticipando Sim. do processo. Entendi. Né? Então, isso foi crescendo muito, né? E cada vez se direcionando mais, porque na medida que a tecnologia ela teve uma maior difusão e uma condição muito mais fácil das empresas Mais se acessível, estruturar. né? Se tornou né? mais acessível. Porque o mercado foi abrindo muito, né? Exato. Sim. Principalmente E as após possibilidades aumentaram, e aí o preço começou a ficar talvez melhor, enfim. O Competição. preço baixou competição, né? bastante. Ganhavam, tinha que ser escala, né? Exatamente. E chegou num momento, isso ali em 2004, 2005, que tem uma frase que eu peguei no MBA que eu fiz, que eu acho fantástica. Quando um recurso não é mais diferencial para o negócio,
mas indispensável para, na verdade, continuidade, não é o fato de ter que vai te diferenciar, o fato de não ter que você vai perder. E chegou num ponto que a infraestrutura em si, aí eu não estou falando do sistema como você perguntou, Rafa, o ERP, desenvolver o ERP, Sim. o BI, o CRM, os softwares de análise que podem te dar vantagem. Falando especificamente no que nós comercializamos, que era infraestrutura, servidor, storage, Física, né? Máquina, backup, Máquina, e os softwares que estão ali. E o software Certo. para fazer a gestão dessas máquinas. Né? Que tem que funcionar, né? O básico, né? Exatamente. Que é importantíssimo para uma empresa. Né? Sim. Aquilo É ali básico, é não parte tem. preponderante do negócio do cara também. Né? E uma escolha decisória também, né? Escolher usar Windows, Linux, nesse Sim, caso exato. ali e tal, né? Sim, exatamente. Nem né? sempre é dele, né? Porque muitos desses empresários nem sabem, às vezes, né? Se bem que tem a parte de tecnologia, tem o gerente né? aí, o CIO, né? Que conduz, opina né? e conduz. Né? Só que a TI, né, seguindo esse raciocínio, ela chegou num ponto, principalmente para o nicho que nós atuamos, que são pequenas e médias, que esse fato que tu colocou, Rafa, ele afetava muito. O dono do negócio, ele não conseguia perceber valor. Que daí vem a frase que eu disse. Entendi. Então, Que é o não ter é um problema. Ter não é um diferencial. Né? exatamente. Se você não tem aí uma infraestrutura que tenha emissão de nota fiscal rápida, que tenha a resposta para o cliente rápida, Imediata. você não consegue mais se manter no negócio. Né? Tu não consegue gerir o negócio sem isso. Então, isso tornou a venda consultiva, que daí entra no conceito que nós ficamos vários anos como VAR, que é um canal Value Added Reseller, né? Uma revenda de valor agregado, tentando mostrar para o cliente como ele poderia obter diferencial através de uma boa infraestrutura. Que, resumindo a frase, é o seguinte, chegou num ponto que, não bem administrada, era igual a energia elétrica. Não é diferencial você ter energia elétrica. Sim. Agora, se você ficar sem energia, não consegue fazer nada. Tudo. Sim. E muitas empresas conservadoras olhavam assim, eu tenho que ter. Então, a TI era um mal necessário para alguns negócios. E o nosso esforço sempre foi de mostrar o valor. Eu vou brincar assim, eu vou usar uma metáfora meia cruel, né? Quase como uma contabilidade, né? Quase ninguém sabe o que acontece, mas todo mundo tem que pagar e tá lá, né? Se não tem, talvez vai ser um problema, né? Então, de certa problemão. forma, né? Um problemão, né? Ô, Sandro, mas que setores vocês atendiam, basicamente? Os teus clientes naquela época eram de qualquer setor? Como é que funcionava? Quando começamos, empresas menores, até 30 usuários, não funcionários, usuários. Né? E aí a coisa foi aumentando e, num determinado momento, nós decidimos que a nossa estratégia estava focada, ou seja, elaborada para pequenas e médias. Então, o nosso target são clientes com até 300 usuários. Né? 300 usuários de device. Né? Então, nós não temos aí embora tenhamos case de sucesso, saiu recentemente um case na VEG, mas não é o nosso target, não é o foco de não vocês, é o nosso target, né? E ali a gente começou cada vez mais a focar em produtividade, né? Que é um negócio muito interessante. Existem estatísticas que até certo ponto parece folclórico. Um trabalhador americano consegue fazer 4 vezes mais do que um brasileiro. Eu já ouvi de tudo que é tipo de número. Eu dobro, 3 vezes, 4 vezes, já tinha. Mas eu não lembro só. Mas que é mais, sempre é mais. Eu não lembro se é IDC ou Gartner ou coisa parecida. E aí você se pergunta por quê? Primeiro, que o Brasil é um país bem mais burocrático. Segundo, que aí vem uma frase muito legal da Microsoft. Não basta ter a tecnologia. É preciso usar a tecnologia. Então, saber usar a tecnologia. Sim. E o tripé do negócio são pessoas, processos e tecnologia. Isso. Processos bem definidos, primeiro ponto, pessoas capacitadas e tecnologia conectando isso para fazer fluxos de trabalho e colaboração maior. Conectando só com esse ponto, a gente foi numa dessas reuniões lá acho que foi no Peru, acho que foi a última, né? Foi em Lima. E o cara falou assim que existia uma quantidade enorme de empresas e pessoas, assim, uma porcentagem enorme, nem vou colocar, que pagava por serviços que ele já tinha no 365.
Então, no 365 hoje, para quem tem a licença lá, né, tem um monte de coisa. Sim, é um pacote grande. Tem negócio de reunião, tem Outlook, né, tem tudo que tu imagina tem lá. E daí os caras vão lá e compram outro, porque não sabe que eles tinha, nem não. chegaram a testar, né? Então, Isso é bem interessante, Guilherme. Lógico, dadas as preferências de você ter uma melhor experiência, tem aí softwares que vendem muito, como o Trello, o Evernote, que tem no 365, como o Guilherme falou. Sim. Talvez a experiência não é a mesma. O Notes, né? Acho que é, né? Sim, tem o Notes, né? Tem no próprio Teams, tu tem muita coisa. Sim. Você consegue fazer Kanban, você consegue fazer várias coisas ali dentro. Inclusive agora muito forte com telefonia. Então você já integra toda a telefonia da tua empresa no Teams. Isso dá uma produtividade brutal. Hoje o Guilherme comentou, e esse é um recurso fantástico de se ativar, que é o Viva e o Delve, que são inteligência artificial analisando o teu comportamento no dia a dia e te dando sugestões do que tu pode melhorar. Nossa, isso é fantástico. Eu recebo o diário semanal, ele mostra ali, você teve muitas reuniões longas, você interagiu demais aqui, você vai marcar uma reunião, ele já dá a dica, tenta não usar mais do que 45 minutos. Você não descansou. Isso é Microsoft também? Sim, no Microsoft 365. Tá no 365 também. Tá no 365. Então tem loucura de coisa. Tem muita coisa. E ele conecta no Teams, ele conecta todo os teus contatos através de recursos compartilhados, o que ele está compartilhando na rede. Então, assim, e isso vem de encontro daquilo que eu falei de produtividade de um colaborador e outro. O brasileiro compra o que não sabe, né? Às vezes até não está na mão. Falta conhecimento, na realidade. Falta conhecimento, Falta pesquisar um pouco. noção do que tem na mão e usar adequadamente, né? Acho que é isso. Isso. E aí, de 2010 em diante, os fabricantes começaram a entregar muito mais recursos. Né? Você olhava um Office, tinha ali o Word, Excel, PowerPoint, né? E isso foi evoluindo, mas fisicamente era um pouco complexo. Quem quebrou esse negócio de uma maneira brutal? A Google. Ninguém conseguia concorrer com a Microsoft na linha Office. Verdade. Tinham Notes da IBM e tal, mas não concorria. Tinham as linhas open source, né? O Ubuntu, etc. e tal. E o Google veio com uma proposta diferente. Entregar toda a suíte de produtividade na nuvem. O Drive. Foi onde a Microsoft virou. Mas, dando um passo atrás para chegar ali, esse tripé que eu falei começou a gente a ajudar mais. E a Microsoft nos capacitou muito para isso. Programas de Condition of Satisfaction foi muito legal. Eles fizeram todo um programa com os canais para capacitar o canal a instruir o cliente a utilizar melhor as tecnologias. Até por isso, né? Tipo, às vezes o cliente tem até contratado e não sabe o que tem dentro do contratado, né? Um negócio que é muito básico no modelo dessa época, que era o Windows Server, é o próprio AD, o Active Directory, o diretório de usuários. Tem muito recurso que não era utilizado. Programas de terceiros de segurança, como McAfee, Symantec e tudo mais, vendiam absurdamente com um outro recurso a mais que talvez nem era habilitado, que o AD já tinha, entendeu? Então... A gente fala muito em tecnologia isso, né? Tu está fazendo alguma coisa que um grande pode fazer. Cara, continua fazendo, porque geralmente o grande tem muita dificuldade em resolver os problemas dele, não vai vender aquilo que tu está vendendo, né? Isso acontece muito, né? Tipo, às vezes a McAfee quer uma empresa de segurança, já tens contratado dentro do software, e aí os caras pensa, não tem como competir com o Google, né? E a McAfee vai, vende pra caramba. Por quê? Porque ele é extremamente nichado em vender só segurança, né? Exatamente. Acontece muito isso, ele, né? Ele na tecnologia acontece muito isso. Num produto, né? E esse processo de olhar pessoas, processo e tecnologia, na verdade, esse tripé começou a colocar cada vez mais a TI em relevância. O que começou? O ERP começou a ter muito mais funcionalidades. Você começa um ERP que ele já faz gestão de ponto de acesso. Exato. Ele já faz gestão de viagens. Ele já faz a gestão contábil.
Daqui a pouco veio o BI, que é Business Intelligence. Sim. Pô, isso ali te dá muitas informações relevantes, transforma os dados em insights, né? O CRM começou a integrar o time de vendas de uma forma a gerar muito mais... Desculpa te interromper, mas eu me penso, passou agora, não sei se pode ou não pode, ou talvez não citando o nome, teve algum caso de sucesso aí que tu percebe que foi a implementação desses softwares todos fez uma transformação na empresa? Tem vários. E como foi isso, não? Tem vários. Tem desde... Um exemplo que foi nosso cliente até 3 anos, nós mesmos chegamos a dizer, o tamanho tá tão grande que não faz mais muito sentido. Foi a Van. Nós começamos a atender a Van quando eles tinham, acho que, 5 ou 6 lojas. O primeiro data center foi lá, servidor, storage e tudo mais, não era de rack, era de horizontal, né? Torre. E eles foram crescendo e nós fomos apoiando esse crescimento. Legal. Chegou um momento que teve o primeiro data center espelhado. Tinham 2 data centers com replicação síncrona. E aí foi. Enfim, nós participamos até legal. 3 anos. Poxa, agora? Sim, desse crescimento. Caraca. De uma maneira muito forte. Então, esse é um caso muito legal. Temos várias empresas pequenas também. Uma empresa que eu acho super organizada, legal, que é nosso cliente há muito tempo, é a Boa Vida. Boa Vida. Boa Vida tem uma gestão muito bacana e está há muito tempo. A Possamay Madeiras, há muitos anos. A Boa Vida também tem essa situação muito frágil de informação, né? Querendo ou não querendo, ali mesmo a proteção deve ser alta, né? Eu imagino que seja. Sempre foi, né? Mas agora com a Lei Geral de Proteção de LGPD. Dados, ela não é só uma questão de conformidade, uma questão... Prática, uma questão de obrigação. Sim, uma questão de relevância que o empresário dá. Entendi. Né? Quanto ele preserva, né? Mas agora é uma lei. Isso influenciou muito para vocês com relação a vender mais ou algo assim? Não. A LGPD, sim. Inclusive, nós implementamos, né? Eu assinei um contrato de um cliente que agora, antes de vir para cá. Que legal. Fechou, né? E isso na verdade, é um modelo que o Brasil tinha que se adaptar, porque tem a GDPR na Europa. Então, sim, só pode mais. Claro, Maria, água. Aguinha. Então, se não se adequasse, algumas empresas nacionais não poderiam mais fazer negócio. E isso mudou muito também a forma de tratar os dados e as informações, né? Enfim, tem vários casos, até casos como eu falei ali de grande empresa. Um case que está publicado, é público, da VEG, que tem um processo de gestão de documentos que houve assim um ganho brutal de produtividade através de uma customização que a gente fez em SharePoint. Que legal. Né? Que é outro recurso. E imagina, né, com relação à documentação, pensar em VEG mundial, em várias línguas, né, o acesso a tudo isso, né? Pô, a gente às vezes trabalha em empresas pequenas, já é difícil encontrar um arquivo ou outro. Tu imagina isso, encontrar um arquivo dentro de uma VEG da vida, né? E assim, se tu pensa em crescimento, né, a primeira barreira que tu tem que vencer é que tu não vai conseguir ter controle de tudo se tu não conseguir criar métodos e padrões para várias áreas, né? E daí, acho que uma das principais dificuldades, assim, para alguns gestores principalmente, que também a gente vê lá, é que de alguma forma isso foge do controle dele. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa, tem um grande potencial de crescimento e etc. E é meio que tu tá lá falando para ele, olha, a partir desse momento tu não vai ter mais a chave do cofre, né? Tu vai estar gerenciando e distribuindo essa chave do cofre para microsetores e para uma empresa lá nos Estados Unidos, enfim, que vai ter as informações. E daí muitas empresas perdem uma oportunidade muito grande de crescer, né? Não tem outra palavra, porque se tu não tem essa estrutura, como é que tu vai para frente? Sim. Até cresce, mas muitas vezes não se sustenta, né? Porque tu tem muita informação em muitos lugares e tu perde o controle. Então, imagina, eu estou pensando em mim agora, porque eu, como pessoa física, atuando em várias frentes, eu tenho, cara,
um calhamaço de coisa lá, tipo OneDrive, Drive de uma conta, Drive de outra. Ou seja, eu fico meio doido às vezes. Onde é que eu botei esse negócio? Onde é que eu coloquei? E a gente deixa de se organizar. Imagina uma empresa, né? Imagina uma empresa com trocentos funcionários, sei lá, enfim. É loucura. Nesse caso... É assim, a cada camada, o que um pode acessar, o que o outro não pode acessar. Porque ele falando agora, eu já pensei assim, caramba, eu precisava de alguma coisa para gerenciar meus eu ia até fazer uma pergunta assim, tu chegou a pegar uma empresa assim que tu não queria entrar, do tamanho do problema? Diz assim? o nome e o arroba dela. Né? Sim. Não, tem projetos, até você citou o exemplo ali do Área Azul, né? Área Azul. Esse é um que não faz sentido. Mas tem projetos dentro do nosso portfólio que você entende, né, que a visão do gestor ou do CEO, ela não está alinhada com aquilo que é necessário. Né? E você identifica que vai ser um problema. Né? Vai ter problema. E você vai estar à frente dessa gestão, dessa já vem com a solução antes de ser problema. Aí é melhor você não atuar. Né? Exato. Não atuar, né? Eu sempre brinco, né? Tem cliente que a gente não precisa. Né? E tem casos que nem é por uma questão pessoal ou por uma questão de comportamento, tudo mais. É de posicionamento que diverge da tua missão ou visão. Claro. Se tu sabe que o cara às vezes vai ver isso só como um custo, né? E que ele está fazendo isso meio atravessado. Tu sabe que lá na frente tu vai ter todo um trabalho, uma operação que no fim vai ser descontinuada. Então, tipo, e ainda não, vai ser terrível durante. Né? Então, pô, hoje em dia, por isso que eu falo, você tem cliente. Hoje uma empresa que eu tenho hoje foi entregar, né, o distrato com um cliente nosso. Né? A gente estava conversando quase um mês sobre isso. E hoje falar contra. Cara, tem cliente que a gente não tem que ter. Tem que demitir o cliente. Tem que demitir o cliente. Eu acho que isso é bem importante. Porque isso cria muito problema interno, de cultura. Né? Não, mas é como ele falou, gente, desvia do teu foco, né? Desvia da tua missão, ou seja... O cara chato daqui a pouco vai passar fome, né? Olha, se já não está passando. Se já não está passando. Não vai conseguir nem comprar na padaria. No mínimo, hoje, a educação ela é um princípio básico, né? Então, quando o cliente é um filho Respeito, da puta, né? Respeito, ele tem que ir pro inferno. Né? Ô Sandro, hoje a Microservice faz basicamente esse trabalho, então, de assessorar. Então, aí, falando ali em 2012, essa a virada, quando... Começa para a nuvem, né? Isso, o mercado disponibilizou muito mais recursos de tecnologia para as empresas, a informação passou a ser muito estratégica. Mas isso não é ruim para vocês? Não. Esse caminho para a nuvem, não? Não, a gente já vai chegar ali. Tá. Então, você pega, por exemplo, um hospital. Né? Hoje é tudo digital. A produtividade de um hospital... E isso é um lance legal. Há muito tempo, eu ia em muitos eventos da HP. E muito tempo mesmo, tá? Isso falando aí há uns 20 anos. Eles apresentavam um vídeo em alguns eventos, eu vi esse vídeo umas 6 vezes, que hoje assim é totalmente factível. Tinha uma senhora idosa, sozinha em casa, lavando louça e tal, e ela tem um mal súbito, e ela cai. No que ela cai, alertou uma central. O Apple Watch faz isso hoje em dia. Exatamente, mas, cara, não tinha nem iPhone. Não faz nem sentido se olhar para trás, lá atrás. E hoje em dia, ainda, se tu falar com 100 pessoas, 99 vai dizer que isso não existe. Isso não existia smartphone, né? E aí a gente vai chegar no smartphone. Mas conta essa história do vídeo da senhora, que agora eu fiquei daí o que acontecia. E ela cai, a central de apoio, que seria como uma central ali da Salvamed ou coisa parecida, identifica lá no monitor deles, né, que houve uma queda. Já sabe que ela tem, sei lá, diabetes, propensão já é cardíaca ou coisa que vale. Dela. Chega na casa dela já com o procedimento mais adequado para se utilizar e salva ela. Cara, tu olhava isso e dizia... igual olhar os Jetsons, né? Tu olhava aquilo e dizia... Caramba, mas isso aí... Vai demorar 300 anos, né? E agora chegando o 5G, e tudo tem internet das coisas, IoT, né? Você controla a tua casa inteira
via smartphone, né? E o 5G ele vai permitir tudo Muito isso. mais. Né? Muito mais. Com o smartwatch, com o teu smartphone, tem tudo isso. Então, isso já... Aí, voltando para as empresas, cada vez mais... Era o exemplo do hospital. Então, o hospital, quando o paciente entra, muitas vezes, ele só dá um nome, tem todo o histórico ali. Ele pode estar com uma enfermidade diferente naquele momento, mas ele já sabe o tipo sanguíneo, ele já sabe o que pode e o que não pode dar, já sabe do histórico desse paciente. Sim. Então, a coisa fica muito mais fácil. E é louco como a gente tem coisa para evoluir, né? Eu acho que essa é uma delas, a gente fala em hospital. Cara, o hospital ainda tu senta lá, ainda faz todo um... Tu pode ter ido a 20ª vez lá, eles ainda fazem alguma informação lá, te põe numa cadeira esperando. Eu acho isso bizarro, né? Falando em 2022. Tu vai no hotel, tu ainda tem que escrever um negócio. Isso é revoltante. Tu foi 22 vezes naquele hotel. Isso é revoltante. Se eu não me engano, é uma exigência da Embratur, tá? Mas inclusive, eu tinha um acontecimento recente. Um amigo meu passou muito mal, passou muito mal. Eu botei ele fedendo no carro e botei. Daí ele começou a melhorar no caminho. Daí eu falei, não, agora tu vai passar mal, porque se eu te botar na fila de espera lá, tu vai demorar umas, sei lá, 1h30. Talvez foi um ataque de Aí pânico. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu falei, cara, quando chegou lá... Se não der, eu te dou um Eu correndo, comecei a gritar, meu amigo tá lá no carro, não sei quando eu voltei, tava no telefone. Peguei aquele telefone dele e joguei. Passa mal aqui, seu filho da mãe. E eu acho ridículo, porque ele teria entrado numa fila realmente esperando ali, ia ficar, cara, no mínimo uns 40 minutos. Aguardando um atendimento. O Santa Catarina tem esse diferencial, né? Se é cardíaco, já vai na frente de todo mundo, né? Se é dor no peito... na realidade tem o protocolo de Manhattan, como é que é? É aquele das cores, né? Exatamente, que é o nome de uma cidade. Mas a última é preta, ele morreu, acho que não. Eles fazem uma triagem, né? O cara chega lá, não, esse pode esperar. Não, esse aqui pode esperar menos, esse aqui não pode esperar nada. Ele tinha feito uma cirurgia. Não, é feito isso. Cara, eu pensei, se deu uma merda ali dentro... Tem um caso aqui de Blumenau, eu não lembro o nome daquele do teatro ali, que ele era um coreógrafo e tal, morou muito tempo na Alemanha. Um cara jovem, tinha 50 anos, morreu de infarto. O Lisenberg. Esse. Cantor. Ele foi 4 vezes no hospital. Lógico, não vou... Sim. Não é nada. A 4ª vez que ele foi, ele morreu na recepção. Por que não tem essas informações hoje automatizadas, pessoais, de alguma forma? Existe isso? Hoje tem. Quem que concentra isso é a Philips daí, né? A Philips é um grande player, né? E essa é uma história legal de Blumenau, né? A Web Sistemas começou dentro do Hospital Santa Catarina. O TASI, né? TASI. Cresceu e a Philips ela tem uma linha em saúde fortíssima, tomógrafo, enfim, vários aparelhos. E faltava a eles o software de gestão disso tudo do paciente. Foi construído aqui, foi acontecido na como é que é? HBTech? Web Sistemas, isso. A Philips foi lá e comprou. Né? Então, hoje tem essa integração, tem tudo isso. E daqui a pouco você está conectado aqui, tem o aplicativo saúde, né? Então, se você habilitar, você vai ter tudo isso aí. Isso é uma questão... Bem, voltando lá para 2012, aí a gente vai chegar aqui na transformação digital. Esses softwares todos que eu falei, BI, ERP, CRM e cada vez mais tendo recursos para transformar dados em insight ou agilizar a cadeia de produção. Um caso clássico ali da Van, né? Isso é tecnologia. Quando ele inaugurou o CD em Barra Velha, foram milhões em automação. Né? Um caso espetacular, Mercado Livre. Né? A Amazon. Então, assim, aonde está o diferencial? Obrigado. Aonde está o diferencial? Chegar mais rápido. Como a Amazon envia em 2 dias. Ganhou o mercado para se fortalecer, que começou vendendo livro. Isso aí. Era a relevância dos próprios leitores e as opiniões dos leitores. Então, isso ali foi o grande diferencial da Amazon, que foi o início dela. Né? Então, assim, vieram concorrentes, mas demoraram. Isso é diferencial de mercado. Uma empresa tem, a outra não tem, e tem uma complexidade tal que vai demorar um pouco de tempo para ter.
isso faz diferença e a empresa cresce. A história é quase como na Olimpíada, né? 1 milésimo de segundo, mas que essa diferença determina quem ganha e quem perde, né? Final. Exatamente. Então, essa Como velocidade... conseguir esse milésimo? Né? É isso aí. Aí é que está o negócio. Eu acho que tem muito para evoluir ainda. Nosso país ainda tem muito para evoluir, né? Falando principalmente em infraestrutura, né? O salto, na verdade, ele hoje é assustador, né? De tecnologia, porque já vamos chegar ali em inteligência artificial. Não vamos ter terminando. Eu tenho que fazer 4 perguntas ainda. Tá. Então, isso corre aí rápido começou nessa. a colocar a TI não mais como uma despesa, mas sim como um centro estratégico e empoderou a TI. E a partir dali os negócios mudaram muito com o nível de diálogo que nós tínhamos e tudo mais. Como tem pouco tempo, então já vou acelerar. Esse cara aqui em 2007 revolucionou o mercado, porque através dele começaram a se criar os aplicativos que possibilitam uma facilidade brutal. Sim. Ouvir streaming, chamar transporte, assistir vídeo, enfim, acompanhar notícias. O smartphone habilitou a transformação digital, que já existia, internet e tal. Mas no computador a usabilidade era menos. Aí as redes sociais e tudo mais. E a mudança dos negócios, aí eu volto lá para o Google, fez a Microsoft também ir para a nuvem. Forçou, né? Essa Forçou, ida, né? que foi o Teve 365. como. Em 2012, acho que ou 2011 ou 2012, lançou o Beeples, que era o concorrente, que é o atual 365, muito ruim. Né? Mas foi aperfeiçoando hoje. O 365 é um produto espetacular, da mesma forma que o Google também é. Hoje não tem concorrente ruim no mercado. E isso também exigiu uma mudança muito grande no nosso negócio, porque nós trabalhamos com ambientes híbridos. Algumas coisas estão on-premise, né, fisicamente, e muitas indo para a nuvem. E muita coisa que nós vendíamos, por exemplo, o cliente comprava um ERP, ele tinha que comprar um servidor, um storage, banco de dados e tudo mais. Hoje é tudo as a service, por isso que no começo eu comentei da nossa estratégia de não vender mais Fire as a service, backup as a service, né? Enfim, entregando cada vez mais no modelo como serviço. Bacana. Tenho 4 perguntas para te fazer, nosso tempo praticamente expirou, então vou te pedir uma velocidade nas respostas. Qual foi o teu maior mentor ou uma inspiração? Olha, essas 4 perguntas são bem pessoais, tá? Tá. Na verdade, foram esses fabricantes que inspiraram muito, né, através das estratégias de negócio. Né? Legal. Através da estratégia deles, tu enxerga essa inspiração para ti. Isso, não especificamente um indivíduo, mas as corporações. As grandes corporações, no caso. Isso. E tu tinhas contato com isso nos eventos que eles promoviam? Como é que... Capacitação e capacitação. Eventos. Eventos de capacitação, tanto capacitação da tecnologia, como capacitação do canal, estratégia. Entendi. Estratégia, para onde o negócio tem que se direcionar. Bacana. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu ia fazer? Material de construção. Gosto. Deu até um brilhinho no olho dele agora. Gosto, mas em algo totalmente diferente, olha, eu não tenho essa resposta hoje. Me envolve tanto, nem estou dizendo que é no bom sentido, toma tanto tempo que hoje eu não tive oportunidades, mas eu declinei por conta até do que você falou, por exemplo. Tem questões que não faz sentido atuar no cliente. Exato. E tem questões hoje que eu não queria mais coisa para tomar o meu tempo. Já não tem assim. tempo não quer já, né? para se coçar, né? É sinal de que está fazendo o que gosta de fato, verdade, né? Porque nunca parou para pensar, puxa vida, eu queria mudar, o que eu vou fazer? Olha, Pancho, eu vou te dizer que nem é só isso, é que eu nem posso parar. Tá? É uma situação que... Sim. Mas tu é um cara novo, né? Que idade tu tens? 49. Novíssimo. Pra caramba. Bem novo ainda. Então, a gente vai ver 112, tá? Agora, o último cálculo aí. A resposta seria consultoria. Legal. Seria consultoria. Qual foi a maior dificuldade? Ou tu pode trocar a resposta por uma escolha ruim, uma péssima escolha. Ter conhecido o Guilherme. Não, muito pelo contrário. A maior dificuldade sempre foi e é capacitar e ter bons profissionais. Legal. Tecnologia tem tanto que tem o Entra 21 aí, você ter desde o profissional Poxa, que propaganda. de pré-vendas,
de pré-vendas até o profissional de vendas. Existe uma escassez muito grande e hoje ela é maior ainda porque o Covid quebrou todas as barreiras geográficas. Hoje nós competimos com profissionais que são assediados por empresas nos Estados Unidos, Sim, exatamente. em Portugal, que recebem em euro, porque independente de onde você está... Pode trabalhar para eles. Exatamente. Né? É muito fácil. Já acontecia, mas o Covid quebrou todas essas barreiras. Destruiu, né? Já tinha uns buraquinhos na parede. Né? Não, mas agora acabou de vez. Destruiu. E não tem como reconstruir isso. Se né? tu fosse se encontrar lá atrás, estacionar um DeLorean ali, tu entrar 19 anos, tu se encontrou, tu tinha 19 anos, o que tu ia falar para ti? 30 anos atrás. Onde é que tu estavas com 19 anos? Boa. Com 19 anos eu estava em Blumenau. No Zendron? Não. Sim, tinha acabado de ser pai, né? Porra, com 19? Novinho? 19. Caramba. O que tu foi fazer lá no Subtenente Sargento, cara? Não devia ter ido lá. Foi, na verdade, um descuido. E... Não fala isso pro teu filho. Que idade que ele tem hoje? Ele tá com 19, 30, 28. Né? 28, 28. Na verdade, ele nasceu quando eu tinha 20. Ela estava grávida quando 29. Eu tinha 19. Legal. O que eu falaria... Olha, tem bastante coisa que eu falaria. De uma série de decisões aí, de atitudes... Dá uma só uma dessas. Mas só para ajudar a gente aqui. Uma dessas é ter mais foco, mais concentração e não assumir tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Delegar, né? Legal. É difícil, né? Delegar muito mais. Como é difícil delegar. É impressionante quando a gente A é muito... confiança, né? A gente quer Eu ter acho que tudo ser na nossa mal do mão, no Zendron. nosso controle, e a gente acaba esquecendo que as pessoas podem contribuir de uma maneira Melhor? sensacional. Tem gente que Exato. tem gente que é melhor que a gente. Exatamente. Bill Gates tem uma E frase, como, né? Bill Gates tem uma frase que eu acho muito bacana. Ele diz que procure uma pessoa preguiçosa para resolver problemas complexos. Verdade. É real. Olha. Ela vai Interessante. achar um jeito mais fácil. Mais fácil de fazer. Interessante. Super interessante. Muito boa. Sandro Zendron, obrigado demais. Guilherme, obrigado demais por trazer esse convidado especial. Obrigado. Muito legal bater o papo. Que pena que a gente só tem 50 e poucos minutos, mas Obrigado. muito legal. Não, Principalmente, foi bacana, sim. Foi bacana escutar porque... um pouco da tua história. E a gente viveu toda essa transformação, né? Muito Parece muito até louco, um pouco né? disso, né? Parece até uma linha do tempo, assim. Exato, uma linha do tempo da Sim. tecnologia. No fim das contas é Exatamente. isso, né? De como se desenvolveu toda essa tecnologia lá dos 80, 90 até agora. Se estiver montando uma empresa de material de construção, conversa com ele. Mas pode ser também, né? Exatamente. Por que não? Esqueci de compartilhar, redes sociais, Pancho com BR, é o Rafa Silva, Guilherme Tomil e arroba ProWay, arroba ProWay. Microservice, arroba MS Microservice, Tecnologia. MS Tecnologia. Tamo junto, galera. Não esquece de compartilhar, comenta aí o que você achou. Até mais. Até mais, braço. Obrigado.